E aí, gente bonita desse canal, o vídeo de hoje vai ser sobre a minha pesquisa sobre o meu radar de tendências para o setor de casa e decoração para o ano 2026/2027. Eu juntei algumas pesquisas que eu fiz para ter noção de mercado, para entender aonde que vai estar inserido todo esse meu contexto de trabalho, e eu decidi compartilhar com vocês aqui. Antes de tudo, se você não sabe, a maior tendência para esses anos é você deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscrever nesse canal. Eu vou falar agora no início do vídeo, porque eu sei que no final você vai se esquecer e não custa nada você deixar o seu like, porque ajuda muito esse vídeo ser entregue para outras pessoas que possam estar precisando desse conteúdo. Bom, mas sem delongas, eu anotei tópicos aqui, eu tô com a colinha aqui no meu tablet, sobre temas e movimentos que eu tenho visto nesse setor, que podem influenciar bastante o que a gente vai ver no mercado, ou pelo menos o que vai ser mais mostrado nos próximos anos. Se você é um designer, né, ou alguém que contribui com o mercado produzindo produtos, né, ou conteúdo, provavelmente você já viu alguns desses tópicos, e você também, se você não viu, você vai conseguir utilizar esses elementos, né, essas tendências nos seus projetos, não só como artifício, né, para você saber o que desenhar, o que está sendo buscado, mas também até para contar para os seus clientes, conseguir posicionar e justificar a escolha, né, de alguns elementos estéticos, né, e para onde o mercado está indo. Eu sempre tenho a tendência a fazer pesquisa voltado para o comportamento humano. Eu tenho essa filosofia de que todo consumo, seja ele de uma estética específica, seja ele de um elemento, ele está embarcado ali, ele está imerso em uma série de comportamentos e desejos que vêm das pessoas, né? Eu acho que ninguém adota um estilo específico simplesmente do além. Eu acho que existe, claro, a influência que a gente tem do que a gente recebe do mercado, nas redes sociais, o volume de coisas que a gente vê, mas no geral a gente vai se identificar ou não com um certo estilo se aquilo toca em algum lugar da nossa preferência ou do que mexe emocionalmente com a gente. Então, as minhas pesquisas, elas sempre vão para esse lado comportamental, tentando ligar o elemento estético, o elemento de estilo, para emocionalmente aonde isso toca as pessoas da sociedade atual, né? Em que momento que a gente está vivendo. O primeiro elemento que eu anotei aqui é o termo casa com cara de casa. Isso tem sido cada vez mais frequente nos conteúdos de arquitetura, design de interiores e decoração, como uma resposta, né, a um estilo de casa que tem sido muito construído, acho que nos últimos 10 anos, que são aquelas casas quadradas e que tem o seu estilo, tem as suas preferências, mas que eu acho que saturou muito. As pessoas estavam fazendo essas casas sem entender necessariamente se era isso mesmo que elas estavam querendo e buscando. E aí eu acho que vem um movimento aí que vai de contra, né, essas casas quadradas, porque essas casas quadradas não tá no nosso imaginário como a imagem de casa que a gente tem, né? Você pede para qualquer criança, pelo menos na minha época, desenhar uma casa, provavelmente ela iria fazer um quadrado e um chapeuzinho em cima dessa casa de telhado. Então, esse movimento de casa com cara de casa vai vir mais frequente, e elementos que vão remeter, né, a essa estética dessa casa mais tradicional que a gente está acostumado a ver, como essa referência de casa com cara de vó, uma casa até mesmo mais moderna no sentido de ser contemporânea, com linhas mais simples, mas ainda assim com aquele telhado aparente. Então, eu acho que a gente vai ver a volta de vários estilos que tem essa estrutura de casa com cara de casa. E aí eu acho que a gente vai ter algumas subdivisões, né? Da casa de carinha de vó, que eu acho que ela vai ser mais caricata de alguns estilos, e vai ter essa nova versão da casa com cara de casa. E aí a gente vai ter um elemento mais contemporâneo, né? Que vai misturar um pouco as duas coisas, né? Essa casa com um telhado aparente, que remete a coisa mais antiga, e também uma adaptação da casa quadrada, que ela também é muito bem quista por ser mais moderna, contemporânea,
mas com essa nova roupagem em que ela não é tão fria. E aí a gente vai encontrar um meio termo. Pelo menos é isso que eu acho que vai acontecer, olhando o movimento, né, do que tá acontecendo. O segundo ponto que eu tenho aqui, que é o crescimento da narrativa do design nacional, né? Então, eu ainda vejo muito espaço de crescimento para a narrativa de design brasileiro, da valorização do design nacional, dos elementos, né, da nossa cultura, não só nacionalmente como internacionalmente. Eu acho que esse foi um movimento que ele, em sua maioria, veio de fora para dentro, porque lá fora se fala muito, né, dessa valorização do brasileiro. Eu falei em outros vídeos também, né, de muitos gringos vindo para cá e valorizando o que é nosso. E aí eu acho que quando a gente vê as pessoas de fora valorizando, a gente começa a valorizar também, a gente entende a importância dos traços, né, do design nacional, do que é produzido aqui. E eu acho que isso ainda vem com muita força. Talvez isso vai ramificar para coisas diferentes, né, não só na materialidade, o uso de coisas naturais, madeira, fibras, o artesanato, mas de outras formas também, como o nosso jeito e cultura em si. Eu acho que isso ainda vai dar muito pano para manga sobre design, sobre comportamento, sobre decoração, que remete a um estilo nacional, mais nacionalista, aos elementos, né, da nossa própria cultura. E pegando um gancho dessa narrativa nacional brasileira, vem um aumento da narrativa latino-americana, também como um movimento de resistência, né? A gente viu um movimento bem forte, né, com o show do Super Bowl sendo com o Bad Bunny, que foi o artista mais escutado do mundo. Então a gente vê essa valorização também da cultura latino-americana com suas nuances. Então a cultura latino-americana nunca foi minimalista, ela nunca foi simplista, ela nunca foi na falta de detalhe, ela sempre foi uma cultura muito rica de cores, de detalhes, de calor. Então eu acho que a gente não vai 100% para esse lado, mas a gente vai adaptar as últimas tendências minimalistas, orgânicas, mas talvez com um toque mais de cor, com mais alegria, com mais bossa, assim por dizer. Então eu acho que esse crescimento da valorização da cultura latino-americana, ela vem bem ali junta da valorização da cultura brasileira e dos elementos nacionais. Bom, junto com isso, né, a gente tem a continuação da valorização de materiais naturais. A gente ainda vai ver muita textura natural, a gente vai ver muita coisa com cara de material natural, como fibra, madeira, tudo que vocês podem imaginar. Pedras, rochas, texturas mais brutas, menos polidas, ela ainda vai continuar em alta por muito tempo. Isso também eu acho que vem em contrapartida ao aumento de uso de inteligência artificial, e todo o uso de inteligência artificial ele imprime uma perfeição que ela é tão extrema que é artificial, que é mentirosa, né? Por assim dizer, ela é muito polida, é tudo muito certinho, e aí o que vem do natural, o que vem do orgânico, o que vem do humano, ele é mais imperfeito, ele é mais defeituoso. Porém, esse defeito, né, essa imperfeição, ela é o que traz o charme. As cerâmicas naturais, né, elementos, objetos, a gente vê louças de cerâmica natural, tanto de gente tá fazendo aula de cerâmica, porque é a volta daquilo que é manual, que é feito por gente e que não é só uma máquina que faz, né? Claro, o processo industrial ele não vai deixar de existir jamais, mas talvez ele vai simular esse artesanal, essa coisa imperfeita, como também uma resposta ao uso frequente de inteligências artificiais e esses conteúdos completamente polidos e limpos. Então eu acho que isso vem para balancear essas questões. Agora, olhando para uma leitura mais internacional do mercado, a gente vê a queda do Millennial Grey e da estética do minimalismo extremo. O Millennial Grey, ele já vem sendo chacota há uns bons anos, né? Se você não sabe, o Millennial Grey, o termo utilizado para dizer como a geração Millennial decorava as coisas, pintando tudo de cinza, pintando tudo de bege e branco. E aí esse termo virou popular por conta dessa questão, né? E esse minimalismo extremo, né? Visando uma sofisticação, visando o que eles imaginavam que era também o que era luxo, o que era elegante. Isso vem caindo muito em desuso, virou uma chacota também, no sentido de tirar a vida das coisas, tirar a cor, tirar a alegria, tirar a emoção. O minimalismo também vem se adaptando, né? Eu acho que a gente não vai sair do minimalismo pro maximalismo de uma vez, mas eu acho que a gente tá acrescentando elementos estéticos que vão trazer também bem-estar, né? Querendo ou não, por exemplo, aqui na minha parede a gente vê vários quadros, a gente vê uma luminária vermelha, a gente vê uma parede azul, tem um colorido aqui, e em contrapartida a gente tem
tem outras paredes neutras, mas é justamente o acréscimo de elementos de destaque, o acréscimo de coisas com significado, o acréscimo de coisas que são bonitas pelo simples fato de serem bonitas. A gente vê a troca daqueles espelhinhos de tomada com coisas decoradas, maçanetas trabalhadas, e às vezes vai ser no detalhe, no puxador do produto, que vai acrescentar esse detalhe estético, que vai fugir desse minimalismo extremo, que não precisa e não pode aparecer nada além do vazio. Do próximo tópico, a volta de uma estética vintage antiga, mais forte. E aí eu acho que vai pegar diversas épocas de coisas antigas e vintages, né? A gente tem ainda o modernismo ali dos anos 50, a gente tem uma estética ainda mais antiga da casa de vó, das madeiras super trabalhadas, a gente também tem um aumento de quartos de criança, por exemplo, com berços Luís XV, Luís XVI. Então a gente vai ter esses elementos muito rebuscados de diversos níveis, né? A gente vai ter um antigo mais moderno, um antigo mais antigo mesmo. E eu acho que esses estilos misturados vão voltar, né? E vão continuar acontecendo cada vez mais com mais intensidade. Esses itens, eles têm também a intenção de remeter a heranças, a um capital cultural, com um valor cultural mesmo de vivência do indivíduo, né? De mostrar aquela pessoa, ela tem repertório, ela tem um objeto herdado, ela tem coisas com um significado muito além da decoração, né? Isso pode demonstrar, né, que a pessoa é inteligente, que a pessoa é bem vivida, que a pessoa é bem viajada. E as coisas extremamente novas não trazem esse capital cultural antigo de aquilo que vem de muito tempo, né? A gente vê também uma fala muito pejorativa sobre emergentes, pessoas que ficaram ricas agora, né? Até porque existe um movimento de novos ricos que vem através da internet, e que isso talvez para um luxo mais tradicional, que tem muito mais poder na nossa sociedade, é assim que eles vão se diferenciar de quem é rico hoje, tendo esses objetos, esses elementos de decoração em sua casa que traduzam essa influência antiga, né? Essa cultura que vem de muito antes da sua própria geração. Sobre esse movimento, né, de coisas antigas e vintage, retrôs, enfim, a gente vê um movimento muito grande não só na parte do mobiliário, da decoração e da arquitetura, mas na mídia no geral, né? Eu não sei se vocês viram, mas tem aquela série Bridgerton que fala sobre a Inglaterra, né? E rainhas e reis e duques e toda essa parte real, né, daquele universo naquela época. E essa série fez tanto sucesso, tem estado tão em alta, que existem inúmeros produtos em parcerias. Então a gente tem amaciante em parceria com a série, né, com o nome da série, com essa estética, esmalte, inúmeras coisas realmente fabricadas, né, em parceria, utilizando essa estética e o nome da série. Então, porque isso está sendo consumido, não só em séries, na mídia, mas também isso vai refletir no universo que as pessoas estão vivendo. Então a estética cottage também, nas decorações, está sendo cada vez mais procurado e utilizado em contrapartida esse movimento também. E eu tenho aqui também uma outra estética antiga, né, que daí não é tão lá para trás, que a gente vê nas mídias, que é essa coisa mais modernista ali do meio do século, ali entre os anos 40, 70, 80. Que a gente vê músicas com essa sonoridade mais retrô. A gente tem o Bruno Mars, que tá com estética bem retrô já tem um tempo, mas que ele continua em alta. A gente vê filmes, né, como o Agente Secreto, Ainda Estou Aqui, passa, né, nessa época pós-guerra, mas que o Brasil ainda estava na ditadura, mas era nessa época que tem esses elementos retrôs, né, e isso volta, essa estética ainda muito forte. E com isso vem um nome que eu acho que vai ser um dos principais elementos de tendência estética para os próximos anos, que é o Mid-Century, que é o estilo Mid-Century, chama Mid-Century Modern, que é um movimento de design que nasceu lá nos Estados Unidos, no pós-guerra, ali nos anos 40, 60, e que eu acho que essa estética vai voltar muito forte, claro, com certas adaptações para os dias de hoje. Se você não sabe o que é, eu vou dar uma breve explicação sobre o que é o estilo Mid-Century, mas eu vou deixar aqui na descrição um vídeo de uma designer que eu vi esses
dias, explicando muito mais a fundo sobre o estilo, o que ele significa, como que ele surgiu. Aqui eu vou dar apenas uma pincelada para que você entenda como isso pode aparecer nos produtos aí nos próximos anos. Como eu falei, né, o estilo mid-century ele aconteceu ali no pós-guerra nos Estados Unidos. Então você imagina, os Estados Unidos ganhou a guerra, ganhou muito dinheiro com essa guerra que ganharam, né? Então a classe média não existia até então, né? As pessoas tinham pouquíssimo poder aquisitivo, tinham uma disparidade muito grande aí de renda e existiu uma nova classe média, foi criada nessa época justamente pelo aumento do poder de compra, advindo também dessa guerra que tinha acabado. Então, os Estados Unidos estavam no auge ali do American Dream. As pessoas estavam muito otimistas e estavam com dinheiro no bolso. Então, foi uma época em que a indústria ela se modernizou muito. Muitas tecnologias foram criadas, foram inventadas também por conta da guerra. E isso começou a ser traduzido no dia a dia das pessoas. Então, os eletroportáteis foram criados, o plástico também foi criado, as missões espaciais também estavam bem nessa época fortes, assim. Então, muita inovação na mídia, nos carros, nos objetos do dia a dia, os eletrodomésticos. Então, muita coisa estava sendo criada naquela época. Foi a época também que surgiram os fast foods, os aumentos das viagens de avião. E tudo isso foi possível por conta da quantidade de dinheiro que tinha injetado na sociedade naquela época. E aí, a estética que vem nessa época, ela balanceia duas coisas, né? A produção industrial, porque com essa quantidade de gente com poder de compra, não dava para fazer coisas tão artesanais quanto eram feitas ali no Art Deco dos anos 20, que era tudo muito detalhado, tinha muito detalhe estético, tinha todo arabescos e tudo era muito decorado. Então eles precisavam ter uma visão mais prática do dia a dia, né, com as facilidades que a tecnologia estava trazendo, né, essa ideia de futuro, de moderno. E também isso precisava entrar aí numa linha industrial, mas que ao mesmo tempo trouxesse essa sensação de conforto e praticidade que as pessoas estavam buscando naquela época. O que eu acho que a gente vai ver no mercado, né? E a gente já tá vendo uma grande utilização de madeiras escuras, né? A gente tem utilizado bastante madeira na decoração, mas é sempre em tons mais claros. Acho que a gente vai ver uma volta das madeiras escuras, do inox, né, daquela aparência de inox, aquele cromado, aqueles tubos metálicos com aquele metal brilhante que a gente não estava vendo tanto. A gente vai ver também o uso de materiais diferentes, aplicados de formas diversas. O vidro, a gente já está vendo ele texturizado, aparecendo cada vez mais. A madeira compensada, os plásticos, as texturas, né, que voltam. Talvez um tecido, um veludo vai voltar com uma aparência ainda mais moderna, né? As cores também vão voltar, essa paleta de cores fortes, intensas, mas também um pouco mais escuras. Tem esse mood um pouco mais sisudo, por assim dizer, mais sério. Eu acho que isso vai ser também uma adaptação para a realidade de hoje. Bom, e por último, o mundo, o wellness, ele ainda tá muito forte. Às vezes é muito difícil a gente entender como isso vai refletir no universo da decoração e da arquitetura. Mas é importante a gente saber que essa ideia de bem-estar e da imagem estética e do estilo de vida, ele vai influenciar em como os ambientes são vividos de fato. A gente vê aí também, né, um movimento da magreza cada vez mais acessível por conta de medicamentos. E aí, até que isso se popularize, e que já está se encaminhando, ser chique e ser rico não é só ser magro, né? Não é só esse o estilo que vai ser pensado, porque no momento que essa magreza ela vira acessível, o que demanda esforço, né? O que separa quem tem condição financeira de quem não tem? É tempo disponível. E aí quem tem tempo disponível vai fazer exercícios, vai fazer um pilates, vai fazer uma academia, e aí a gente vê esse bem-estar muito voltado para corpos mais definidos e corpos mais atléticos, por assim dizer, né? Justamente desse luxo de praticar um esporte, de ter tempo para fazer isso, já que somente a magreza ela se torna acessível. Não sabia se vocês já tinham noção, se vocês tinham observado esses movimentos de mercado, mas eu peço que você deixe seu comentário aqui embaixo. O que você acha que fica tão diferente se você já estava vendo esses movimentos acontecendo? Se você acha que tem mais alguma coisa aí que eu não pontuei, é bem essa diretriz que eu tô seguindo e que eu vejo o mercado seguindo para os próximos anos. E a gente vai observar nas próximas feiras, nas próximas Casa Cor, o que vai acontecer. E a gente vai ver se realmente tudo isso vai se concretizar, em que rumo as coisas vão tomar. No mais, a gente se vê na semana que vem. E tchau!